Olá, minha gente. Estou voltando aí para a gente dar continuidade àquela proposta que eu coloquei, de que para a gente debater, para a gente discutir esse tempo de pandemia, esse tempo da Covid-19 e esse tempo de novo coronavírus. Né? No vídeo anterior, eu destaquei que aos meus olhos, né, nós com esse evento, com esse fato, com esse afeto, com essa afetação da pandemia, nós de fato iniciamos o século XXI, né? Como eu disse no vídeo anterior, até então eu não tinha percebido nenhuma mudança, nenhum tipo de mudança. Para mim as coisas continuavam a mesma coisa, a vida continuava da mesmíssima forma como antigamente. Mas a partir de um instante em que eu comecei a perceber a doença do ponto da forma mundial como ela vem se apresentando, eu fui levado a pensar a respeito dessa questão e evidentemente, no início eu fiquei logo um pouco espantado, mas depois eu me acostumei com a ideia e percebi que esse era o momento de realmente a gente fazer um autoquestionamento. A gente descobrir em nós mesmos, né, no mais íntimo de nós, onde a pandemia tem mais afetado cada um de nós. Ah, e esses afetos, ou afetas, como diria Spinoza, né? Eles atravessam o nosso corpo, atravessam a nossa mente, né? A nossa natureza, a nossa essencialidade, né? O nosso ser de potência, né? E chegando até nos informar, chegando até nos dizer em que momento nós não temos nenhuma potência. Nós somos realmente impotentes diante ah, dessa pandemia. Com isso, eu queria alargar um pouco mais o nosso debate, aliás, alargar um pouco mais, levar até vocês a ideia do que eu imagino, do que seria um retorno às nossas ancestralidades, né? Retornar está fazendo, para mim, por exemplo, o que eu tenho percebido é que tudo isso, todo esse evento, né? A instauração da pandemia, né? O surgimento da doença, o surgimento do vírus, tem me causado um debate interno muito grande. Não é? No início eu pensei em desenvolver isso através de discutir isso através de vários poemas. Ou seja, de fazer vários poemas onde eu me referisse a cada feto significante, né? Mas eu andei fazendo também uma pesquisa na internet
e vi que muita gente tem feito poemas a respeito do coronavírus. Eu me lembro aí até com aquela questão do cometa Harley, quando passou, surgiu livro de tudo quanto foi lado, era as teorias mais estapafúrdias que a gente viu a respeito do cometa à época. E a mesma coisa eu estou percebendo agora, né? Eu tenho visto, eu tenho feito uma pesquisa e tenho encontrado poesias falando de tudo, de toda maneira, inferindo uh, coisas de certa maneira até absurdas, né? Se bem que eu entendo que um poema é sempre um poema, é sempre uma poesia, não é? Eu não estou aqui me referindo, eu não entro no mérito se é bom ou se é ruim, se tem conceitos, se está dentro dos padrões dos conceitos literários. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo mesmo a respeito da temática que os nossos poetas têm utilizado. Hoje, inclusive, eu publiquei na minha página do Facebook um poema, me parece que está intitulado de Alquimia do Coronavírus ou Alquimia do Vírus, uma coisa assim. Um poema, até agora foi o poema que mais me chamou a atenção, que mais me despertou interesse de falar a respeito dele. Está na minha página, se vocês quiserem, vocês podem verificar lá e vocês vão perceber do que eu estou falando realmente. E nesse poema, inclusive, ele traz de fato alguns temas, né, algumas temáticas que, na verdade, são temas que eu já tinha me proposto a colocar para vocês, a discutir com vocês, a debater com vocês, se assim vocês quiserem, né? Estou disposto a responder a todas as interações de vocês, questionando-as e aceitando-as também como um ponto de vista a mais para esse meu estudo, para essa minha pesquisa. Bem, inicialmente eu queria colocar aqui uma questão, não é? Eu queria, como eu falei ainda há pouco, que eu disse que essa pandemia está me fazendo pensar na minha ancestralidade, né? E o que eu quero dizer com a minha ancestralidade? Quer dizer, é o meu mais fecundo ser, a minha mais ancestral essência. E dentro disso, eu entendo que a gente pode resgatar uma coisa que a gente, num primeiro momento, a gente pode dizer assim, puxa, isso está muito distante, o João Batista do Lago está ficando maluco, está ficando doido, né? Mas eu estou imaginando essa pandemia, eu estou imaginando essa doença, a Covid-19 e esse vírus, né, esse novo coronavírus, eu os imagino, na verdade, como mitos. Eu usei o plural agora porque eu falei de pandemia, da doença, e falei do vírus. Mas, na verdade, eu queria juntar tudo isso e colocar só num. Aos meus olhos, o que nós temos aí é um mito. E o que é o mito? O mito é a narração de uma história, né,
E a gente, quando fala em mito ou se refere à mitologia, a gente, de fato, num primeiro momento, a gente se lembra da Grécia Antiga, né? E de Homero, que Homero foi quem escreveu a, a Odisseia, a Ilíada, nos remete também ao Hesíodo, né? Que foi o autor de Teogonia e os dias e trabalhos também é um outro texto dele. Tem também Tirteu, né? E a gente pode elencar uma série de autores. Na tragédia, por exemplo, nós temos Ésquilo, nós temos Sófocles, Tucídides, enfim. A gente vai buscando toda a história ao longo dessa coisa toda. Isso tem me feito pensar. Então eu estou tratando isso como esse mito que está chegando até meu eu. Esse mito que está chegando em mim, que está me atravessando, que atravessa o meu corpo, que está atravessando minha mente, que está atravessando a minha natureza, não é? Ele está me afetando. Está me afetando a partir do instante em que está fazendo com que eu me repense. Está me afetando a partir do instante em que eu começo a me questionar. E realmente, do ponto de vista filosófico, regressar àquelas questões iniciais. Quem eu sou? O que sou? Para que sou? Para quem sou? Então, isso está tudo dentro de mim. Tem um vocábulo em latim que é o sui, né? Só como exemplo, por exemplo, suicídio. Isso quer dizer a única coisa que a única pessoa que pode fazer é você próprio. Eu não posso te suicidar, por exemplo. Você não pode me suicidar. Apenas eu posso exercer, né, essa atitude, essa ação, né? Apenas eu posso ter esse desejo de potência do suicídio. Tá? Depois a gente explica melhor o que eu quero dizer com potência do suicídio. Bom, então, eu extraindo apenas o prefixo, o sui, a coisa sui. Quer dizer, eu sou a coisa sui. Eu sou o meu eu sou o meu si. Eu tenho pensado muito nisso. Quanto tempo, eu acredito até que a vida inteira, eu jamais tivera um instante para pensar realmente, com segurança, com sinceridade, com honestidade, com ética, sem medo, de pensar no meu sui, no meu ser, no meu si. Eu confesso até a vocês que eu escrevi há poucos dias um poema chamado Afetação, onde eu lidava e lido um pouco com essa questão. Eu lido um pouco com essa questão. Está publicado na minha página no Facebook. Se vocês quiserem me dar o privilégio de ir lá e ler, eu agradeço muito. E fazer algum comentário. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Então, eu estou me reaprendendo. Eu estou
tentando me entender, tentando dar algum tipo de resposta àquelas perguntas. Quem eu sou? Como sou? Por que sou? Para quem sou? O que faço aqui? E isso vem também a partir do momento, eu estava falando hoje com um amigo meu, e a gente estava discutindo alguma dessas coisas, e a gente lembrou de uma coisa. Quanta saudade faz um olhar carinhoso? Quanta saudade está fazendo um abraço? Quanta saudade está fazendo um aperto de mão? Hoje, enclausurados como nós estamos, e aí eu vou utilizar uma alegoria platônica, né? Nós retornamos para nossa caverna. E o que tem na nossa frente ali, sabe, é uma série de ilusões. Eu estou vendo uma série de ilusões em que vivíamos. Na religião, na política, na economia, enfim, na vida em geral. E a tela do fundo desta caverna, naquela tela de pedra, daí é a razão de eu ter falado da minha ancestralidade, pelo menos eu estou vendo claramente toda essa irrealidade, toda essa ilusão. Eu acredito que depois desse evento, porque há de passar em algum momento, há de passar em alguma hora, eu acho que surgirá um novo ser humano. Pelo menos eu espero. Mas isso não é para amanhã, não é para o dia seguinte, já. Isso vai levar também um tempo. Isso exige uma maturação em cada um de nós. Exige que saibamos, de fato, buscar compreender esse novo ser humano, esse novo homem. Quando eu digo homem, eu me refiro aqui a homem e mulher, não necessariamente do sexo masculino, mas eu englobo. Eu vou tentar utilizar o termo mesmo só ser humano. Então surgirá, aos meus olhos, um novo ser humano. E a partir dessas questões que ainda, na sua grande maioria, está imperceptível, que ainda não foi absorvida, e eu diria até mesmo por 99% deste ser humano, e não só aqui no Brasil, isso no mundo inteiro. Quando eu vejo alguém discutir a importância da economia em detrimento da saúde, e aí eu me refiro também não só à saúde física, mas à saúde intelectual, à saúde educacional, à saúde ética, à saúde política que existe em cada um de nós, que existe neste nosso sui, neste si que há em nós, neste sagrado,
Eu me lembrei agora de um autor chamado Mircea Eliade. Num livro dele, ele fala sobre o sagrado. É um livro dele, é o título do livro, inclusive, Sagrado e Profano. Ele era romeno, judeu romeno, e depois mudou-se para os Estados Unidos e findou falecendo, me parece que nos anos 80, não lembro bem, não estou lembrado bem aqui agora. Então ele fala sobre essa questão do profano e do sagrado. É um livro de 4 capítulos, mas são 4 capítulos extraordinários, né? No primeiro capítulo ele fala do espaço, né? E no segundo capítulo, que aos meus olhos são os 2 mais importantes do livro, ele fala do tempo, né? Desse espaço. O espaço é a nossa casa. E o tempo é o nosso ambiente. É como nós nos colocamos neste nosso espaço. E é aí que vem novamente a grande questão, né? O grande debate que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Com o meu sui. Como é que eu estou relacionando-me no espaço e no tempo? Mas não é me relacionando apenas com as outras pessoas. Não é me relacionando apenas com o exterior. É me relacionando com o meu sui. É me relacionando com a minha essência. É nisso que eu volto a insistir. É nisso que eu insiro a questão da ancestralidade. Então, eu preciso entrar em contato com essa minha ancestralidade, com este meu eu interior, com este meu si, com este meu sui, com esta minha essência. Não é? Com este meu profanos, este meu profano e este meu sagrado. Para utilizar apenas esse termo profano para ficarmos muito rapidamente, do ponto de vista etimológico, nós temos aí o profano como sendo diante do templo. E de que templo eu falo? De que templo eu estou falando? Eu estou falando do meu templo, do templo que há em mim, do templo que existe em mim. E dentro desse templo há um sagrado que eu confesso não conhecia e que está me sendo dado conhecê-lo agora. E não pensem vocês que está sendo fácil. Quantas maldades eu tenho descoberto em mim. Quanto iníquo eu fui durante a vida. Quanto maldoso. Mas também quanto amei. Quanta bondade existe em mim. Quanta alegria me há. Isso é extraordinário. Eu tô